Olá, bom dia. Nós somos do grupo 10 e nós iremos discorrer sobre o tema divórcio. E a nossa abordagem é a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Vamos começar definindo a palavra divórcio. O termo é originalizado do latim divortium, derivado de divertere, que é separar-se, que é o rompimento legal e definitivo do vínculo de casamento civil. É uma das maneiras de dissolver o casamento, além da morte de um dos cônjuges. O divórcio, ou separação conjugal, não só constitui um fenômeno estatístico, demográfico e sociológico, de extraordinária extensão e amplitude, mas também se caracteriza como um processo psicológico particularmente significativo, com profundas implicações na vida dos indivíduos. Trata-se de um fenômeno que engloba múltiplas definições de divórcio: o jurídico, quebra de contrato legal; econômico, duas unidades econômicas e não só uma; físico, duas residências; emocional, passando de uma dependência para a independência afetiva; familiar, mudança de status dentro do grupo familiares, que repercute em todas as facetas da vida e exige uma cuidadosa reorganização nelas e nos sujeitos afetados. Há também algumas características que podem contribuir como fatores acumulativos para o divórcio: o casamento na adolescência, baixo nível socioeconômico e educacional, desemprego, viver com o cônjuge antes do casamento, ter filhos antes do casamento ou trazer filhos de uma união anterior, e família com origem de pais separados. Essas características podem contribuir para o divórcio. Há também críticas, menosprezo ou superioridade, atitude defensiva, eximir-se de responsabilidade, obstrução, evitação de conflito, falta de comunicação aberta ou comunicação hostil entre os cônjuges. Há nesse processo o também chamado de divórcio emocional. Em um artigo publicado no site Huffington Post, a terapeuta de casais Becker alegou que existem sinais que indicam se o casamento está passando por um divórcio emocional. Esses sinais e características são não resolver conflitos, excesso de críticas, desafeto, falta de amizade e a vida de solteiro. O não resolver conflitos é ficar deixando uma situação indo para frente, ao invés de parar e conversar. O excesso de críticas é quando passa de ser algo construtivo e sendo algo que apenas diminui a pessoa. O desafeto é a falta de interesse no sentimento dos outros. A falta de amizade, quando o casal deixa de ser amigo, deixa de brincadeira, apenas ficando algo bem frio entre eles. E a vida de solteiro. Os casais pensam mais no si, deixam de querer viver a vida a dois. Divórcio e a família. O desenvolvimento da criança e da família, do círculo familiar, é muito importante para o crescimento pleno dessa criança, para o seu desenvolvimento cognitivo e para o seu futuro. Segundo Andrade, quanto melhor é a qualidade de estimulação ambiental para a criança, melhor e pleno será o seu desempenho cognitivo. Quando há um conflito muito grande no ciclo familiar, aquela criança que pode observar, ou até mesmo quando a mulher está grávida, passando por essa situação, tudo isso pode influenciar na vida da criança. Quando existe uma separação na gravidez ou durante os primeiros meses de vida da criança, provavelmente a criança seja afetada pelo estado de ânimo da mãe, podendo nascer com pouco peso ou atraso no seu desenvolvimento cognitivo e emotivo. Criança de 1 a 6 anos de idade não entende ainda o divórcio, mas ao notar a ausência de um dos seus responsáveis dentro de casa, é provável que pense que seja por sua culpa, haja com esse sentimento de culpa ou algo assim. Crianças de 6 a 9 anos apresentam sentimentos de rejeição, fantasiam a reconciliação e a solução do problema em casa. É possível notar raiva, tristeza e nostalgia pela ausência da pessoa que saiu de casa. Em casos de conflito grave, crianças de 9 a 12 anos
podem manifestar sentimentos de vergonha pelo comportamento de seus pais e passa a ficar com raiva de quem tomou a decisão da separação, ou o pai ou a mãe. Já na adolescência, de 13 aos 18 anos, a separação dos pais pode causar alguns problemas éticos e provocar conflitos entre amar o pai e a mãe. Geralmente as reações mais comuns são o amadurecimento acelerado, se colocando na posição de figura que está ausente dentro de casa e assentando todas as responsabilidades. Quando homem, ele se coloca nessa posição e quando mulher também. Agora eu vou trazer alguns pontos sobre a terapia cognitiva comportamental e como ela pode auxiliar nesse processo. Pode ser doloroso, complicado, mas que há sim uma maneira de resolver. A terapia cognitiva comportamental foi desenvolvida por Aaron Beck e os colaboradores nos anos 60. Ela foi desenvolvida após ele perceber que os pacientes depressivos tinham uma visão distorcida de si mesmos, do mundo e de seus futuros. O cognitivo era mental vista como um modelo de depressão, que evolui para a compreensão de seus tratamentos e outros transtornos. Segundo Marcelo Parazzi, a terapia cognitiva comportamental tem apresentado como significativo processo terapêutico aos casais que desejam manter sua união. Através dessa psicoterapia, eles conseguem enfrentar todo o repertório de problemas que poderiam causar uma separação, justamente por não permitir um convívio saudável. O processo não é nada fácil, porém não é impossível, para que haja de uma maneira saudável para as pessoas envolvidas, tanto os cônjuges, os familiares e os filhos. Esse foi o nosso trabalho, eu espero que todos tenham gostado, e caso tenham alguma dúvida podem nos perguntar. Obrigado pela atenção de todos.